Mais um vídeo aqui. Pessoal, mais uma vez seja bem-vindo. É que eu tô gravando os vídeos tudo de uma vez, né? Eu separo um horário do dia, faço um monte de vídeos de uma vez pra eu ficar um pouco mais livre durante a semana. Porque eu tenho outros compromissos com o estudo, né? Então o que acontece? Vamos lá. Mais sobre esse debate de calvinistas e arminianos. Ou coisa chata, né? Quando vocês entenderem como o reformado se posiciona diante disso. Para vocês entenderem essa questão do debate, é importante compreender o seguinte: qual é, para nós reformados, o objetivo da doutrina da eleição ou predestinação na Bíblia? Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que toda vez que se fala sobre eleitos ou predestinados, nós temos uma ênfase grande na consolação da igreja. Tá? Então, o uso, não é, distinto do que eu acabei de falar, dessas doutrinas ou afirmações bíblicas, ele não corresponde ao propósito bíblico. É claro que, em momentos onde a fé deve ser defendida, o cristão que tem convicção na sã doutrina deve defender essa doutrina. Nós temos que pensar assim. A igreja, ela desenvolveu teologicamente desse jeito, né? Pensando na época da patrística, nos grandes debates, nos grandes concílios, não é? E também na própria época da Grande Reforma e no Sínodo de Dort, quando a soteriologia reformada foi debatida. Como o homem é salvo, então? Só que veja, embora os irmãos tivessem que responder, não é, com Bíblia, com muitos argumentos, ainda assim isso não muda o fato de que os termos eleitos, por exemplo, quando se fala de eleição e predestinação, o objetivo é de consolação para a igreja. É mais ou menos assim, para os irmãos entenderem. Pode pensar aqui em Mateus 24, pode pensar em Efésios, não é? Ou no caso Romanos 8 e Romanos 9, Efésios 1, por exemplo, ou capítulo 2 também, qualquer texto. Primeira carta de Pedro, o que você vê na Escritura sobre eleição e predestinação, soberano da parte de Deus, a ênfase bíblica é consolo para a igreja. É consolo para a igreja, tá? E o que acontece? As pessoas que estão falando sobre eu não me posiciono como calvinista ou arminiano porque, veja, quando eu olho para a história da igreja, ou percebo pessoas hoje que não se posicionam, eu vejo pessoas que estão buscando o equilíbrio das coisas. Por quê? Porque parece que os calvinistas e os arminianos eles não conseguem entrar em consenso e perceber que as duas verdades estão na Bíblia. Ou seja, Deus é soberano sobre a salvação do homem e o homem é responsável nesse sentido. E infelizmente os calvinistas eles não conseguem entender isso, não é? Que as duas coisas são verdade. A Bíblia dá base para as duas coisas. Eu acho isso esquisito pra caramba, porque só pensar desse jeito é prova que a pessoa não estudou a fé reformada. Não estudou a fé reformada. Certo? É desonesto. Você vai estudar a fé reformada, aqui, tem as instituições de João Calvino, né? Não é suficiente. Não é suficiente. É importante para nós? Muito, mas não é suficiente. O que para nós é mais importante? A Escritura. E mais do que as institutas, nossas confissões. Essa é a fé que nós defendemos, que está registrada. Como nós compreendemos a Escritura. É isso aqui. Tá? Desse jeito. E o que acontece? As pessoas então falam isso, e eu já disse em um vídeo o que eu vou falar agora, mas eu queria dizer isso mais uma vez, presta atenção. Os reformados não precisam da teologia arminiana. Se alguém pensa que no arminianismo é que se tem uma teologia sobre a responsabilidade humana, enquanto que a fé reformada só dá ênfase à soberania de Deus, essa pessoa está equivocada, completamente equivocada. Não leu esses documentos aqui, não leu. E agem como se nós estivéssemos de alguma maneira contradizendo a Escritura.
Ah, mas é porque eu vejo versículos na Bíblia que fala que o homem tem que procurar a Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, não é? Tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus Cristo. Não é o que os calvinistas ensinam. Os calvinistas ensinam que você não precisa fazer nada e que então Deus faz tudo. Nós não ensinamos isso, irmãos. Ou você é uma pessoa muito ignorante, ou você é uma pessoa muito desonesta. Porque você precisa ler os documentos reformados para você afirmar se é isso que nós queremos ou não. O que existe é, infelizmente, tentativas, contínuas, repetidas, de bater em fantoches que vocês mesmos criam. Entende? Aí vocês vão assistir, me perdoe ter que citar o nome do programa. Vejam só, é um programa muito bem organizado, tal, não é? Mas que quando o debate é sobre questões tão contundentes, que dizem respeito à nossa própria salvação, por exemplo, eu não consigo ver benefício para a igreja colocar uma pessoa que se diz arminiana e outra que se diz calvinista para debater entre si. Não é esse o propósito da doutrina. O debate histórico, não é, por uma questão de cuidado com a igreja, as igrejas reformadas, aconteceu no século XVII. Hoje, eu não vejo razão para promover publicamente um debate em torno dessas doutrinas. Não vejo, cara. Isso para mim não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não é? É um tipo de situação que qualquer um que me chame... Pronto, vamos promover um evento, vou dar um exemplo para você como é que eu agiria. Na cidade, e então vem um grande proponente do arminianismo aqui para a nossa cidadezinha. E vamos promover um evento agora, e esse evento é uma exposição da doutrina arminiana contra os cânones de Dort. E então é anunciado que o palestrante, não é, o teólogo, deixará um desses dias de evento, não é, para um debate com um calvinista. Aí eu sou basicamente o único pastor reformado da cidade. Aí chega a carta até mim, ou o desafio via redes sociais. O que é que eu faria? Qual seria a minha atitude? Eu iria para o debate? Não. Não iria para o debate. Eu já debati bastante sobre essas coisas. Principalmente naquela fase inicial, quando eu era muito imaturo nesse sentido. Tá? Eu debatia o tempo todo com as pessoas. O que de benefício isso trouxe para mim e para as pessoas? Nada. Absolutamente nada. Nada. Então, eu não iria para um debate assim, porque para mim seria uma perda de tempo. O objetivo meu, como pastor, o objetivo de um cristão deve ser glorificar a Cristo. Você acha que Cristo seria glorificado quando homens estão, se homens estiverem em um palanque, em um palco, não é, com um público, debatendo, não é, em torno da doutrina da salvação, se o homem tem livre-arbítrio ou não tem, se é predestinado ou não é, sendo que toda a ênfase está na capacidade retórica, intelectual daqueles homens. Você acha que Cristo é glorificado com isso? Quando a própria doutrina da salvação é desvirtualizada e os termos que a Bíblia nos traz sobre eleição e predestinação são tirados do seu contexto e usados de maneira inapropriada, que não são para a consolação dos cristãos da igreja, mas apenas para serem usados como armas de teólogos. Pois é. Interessante situação, por que eu não iria? Porque para mim não tem o menor sentido. Não tem sentido. Se alguém quer expor o que pensa, faz um canal no YouTube, como eu fiz. Talvez não faça sucesso, como o meu não faz também. É um canal pequeno, né? E talvez não cresça como eu gostaria. Mas eu tenho o meu espaço aqui para falar. Tá certo? E você tem a opção. É bem democrático até. Você tem essa opção. Você ouve e você deixa um comentário. Tem comentários aqui no meu vídeo sobre a Igreja Reformada de pessoas que escreveram aí: o calvinismo é um câncer, né? Fazer o quê? Eu nem respondi, né? Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas eu nem respondi, porque nem me pesa, sabe? Eu não me sinto responsável, não é? Por resolver esse problema. Não tem pra quê. Pra mim, essas doutrinas são consolação. Simplesmente isso. São os apóstolos ensinando sobre o propósito eterno da igreja, para consolar aqueles irmãos que eram perseguidos, que sofriam e que às vezes podiam ficar desnorteados diante da perseguição.
Às vezes pela pressão do mundo, não é? A pressão do Império Romano, pressão do outro lado daquele período, dos judeus daquele período, aquele ciúme israelita daquele período, não é? Toda aquela pressão, todas as dificuldades, cristãos sendo mortos, perseguidos e presos, não é? De repente poderiam olhar para a sua própria vida e para a comunidade cristã e pensar, mas o que nós somos? O que estamos fazendo aqui? Porque estamos morrendo o tempo todo, somos perseguidos como animais na rua. Não temos valor para este mundo, então quem nós somos? E então você vê que a doutrina, ou as doutrinas da graça, né, que é assim que nós chamamos, pensando em eleição, predestinação, foram dadas à igreja para consolação. São explicações para os cristãos que estavam sofrendo para a igreja de Cristo, de que a igreja, não é, ela tem um propósito eterno, que a existência da igreja do mundo não é uma coisa à toa, que a igreja não é uma mera seita judaica, não é um grupinho de pessoas que resolveu ser diferente. Não! A existência da igreja, não é na verdade a manifestação, não é, dos planos eternos de Deus. Para aqueles que não tivessem propósito, entendessem quem são neste mundo e por que estavam morrendo também. Então, é para consolação. Consolação. Quando vemos pessoas, então, na internet falando sobre, não, porque o calvinismo reformada dá ênfase a um aspecto. Não, cara. Não existe isso. E eu desafio vocês, né, que se dizem arminianos, que tal, que estão aí combatendo o calvinismo e blá, blá, blá. Isso, eu me tremo todinho, né? Parece aquelas hienas do Rei Leão agora. Mufasa, Mufasa, tô me tremendo todinho por causa disso. Que bobagem, né? É muita imaturidade isso aí. Então, eu não vejo nem sentido para programas, qualquer um, ficar promovendo esse tipo de debate. Para mim, é tolice, tá? Começa o canal no YouTube, defende o que você pensa e acabou, certo? Eu observo, então, que esse tipo de ênfase que é dado, não é? Ou o tipo de argumentação de que eu não sou arminiano ou calvinista. Eu já vi até gente dizendo aí na internet que parece que Agostinho de Hipona não tinha dificuldade de conciliar as duas coisas. Pois é, cara. Se ele não tinha dificuldade, nós também não temos. Não é? Nós pregamos a doutrina da eleição para a igreja para mostrar como o homem é salvo, como Deus é o Senhor de toda a glória, e como a glória da salvação nossa pertence somente a Ele, porque a Escritura é clara sobre isso. Ao mesmo tempo, nós chamamos os irmãos à responsabilidade. E eu desafio, você que é um cara que está combatendo o calvinismo, dizendo que a nossa doutrina, né, porque isso é uma falácia histórica muito grande, a doutrina reformada, porque dá ênfase à soberania de Deus e não às obras humanas, nesse sentido. Ensina o homem a viver de maneira solta, devassa, sem se cuidar nesse sentido, sem ser piedoso. Eu desafio você a fazer um estudo nas conversões reformadas, não é? No conteúdo, no material reformado, a conhecer as igrejas reformadas, para você ver com seus próprios olhos, não é, que é totalmente diferente daquilo que você pensa. Vá a um culto reformado, porque para essas pessoas que estão aí falando sobre eu não vou ser reformado, porque reformado dá ênfase à soberania de Deus. Vão para um culto na igreja reformada. Eu digo, visitem aí umas 4, 5 vezes. Não é? Se você estiver nessa onda de desigrejado, né, aproveita e fica logo um ano lá, para você acompanhar as pregações. Aí você me diz quantas vezes a doutrina da eleição é pregada. Porque pelo que as pessoas falam na internet, parece que pastores reformados ficam o tempo todo em toda a pregação. Irmãos, nós somos predestinados. A predestinação. Irmãos, nós somos a eleição incondicional. Irmãos, 5 pontos do calvinismo. Não é? Parece que nós vemos fazendo isso. E não é a realidade dos fatos. Não é. Isso é tolo. Não é? E ainda alguns se escandalizariam porque nos chamam, vocês têm uma doutrina que dá margem para o homem viver no pecado. Por quê? Porque afinal de contas, se Deus faz tudo e o homem não faz nada, então para que eu vou ficar obedecendo a Deus? Totalmente ao contrário. Quando você chega na igreja reformada, nós demos todo domingo pela manhã os 10 mandamentos no culto, não é? E nós que somos a tradição continental, nós fazemos pregações catequéticas, tá? Ou seja, nós usamos o Catecismo de Heidelberg, cada domingo ali, perguntas e respostas, como, digamos assim, a estrutura da doutrina que vamos explicar usando o texto bíblico. Então, é uma pregação catequética. Não é? Em todo ano, nós ouvimos as doutrinas da Bíblia por completo, não é? E, inclusive, uma exposição ou exposições sobre os 10 mandamentos, não é? Chamando os irmãos à responsabilidade, tá? A mostrar que cristãos genuínos, eleitos de Deus, foram eleitos para a santificação.
Então é totalmente diferente daquilo que pessoas que não sabem o que é a fé reformada têm dito sobre quem nós somos. Isso é desonesto, irmãos. Tenham consciência. Tenham consciência. Né? É bom que se vocês se incomodam com os cristãos reformados, então, por favor, estude-os de verdade. Não cometam a tolice de dizer isso aqui, ó. Li as Institutas, de João Calvino, né? Os 2 volumes completos, duvido muito. Os dois volumes completos, né? Cheguei à conclusão que as igrejas reformadas, não é, são uma heresia. Ah, você leu as Institutas, foi? O outro vai chegar e falar bem assim, eu li Lois Berkhoff, Teologia Sistemática. Eu vou até comprar a Teologia Sistemática dele, que não é caro não, né? É mais básica. Eu quero comprar a de Bavinck, né? A dogmática de Bavinck. Aliás, eu confundi a coisa. A dogmática de Berkhoff e o Bavinck, no caso, eu quero comprar a Teologia Sistemática dele. Que é um pouco mais básica. O que acontece? Eu li esses materiais. Ainda assim, não é? Se você resolve atacar reformados, né? Eu digo atacar assim, ideologicamente falando, teologicamente falando, porque você leu teólogos particulares, você está sendo infiel. Você não pode ler o livro de um homem e o que ele defendeu ou o que ele ensinou, a sua perspectiva sobre a fé reformada, e dizer que isso é a fé reformada e começar a atacar. Não, isso é injusto, é desonesto. Vá até as nossas confissões. Eu insistirei isso até o fim. Você precisa ir até as confissões. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o que pastores reformados subscrevem. Nós juramos solenemente pregar nessas doutrinas. Tá? Então vá às 3 formas de unidade, aos padrões de fé de Westminster. Se você discordar mesmo assim, então você está discordando de maneira correta. Será uma discordância, não é uma rejeição honesta. Então, por favor, né, parem de ficar imaginando na cabecinha de vocês que reformados vivem o tempo todo falando, não é, tulip, não é? Predestinação do livre-arbítrio, predestinação do livre-arbítrio. Parece até que a gente está fazendo isso aqui. Abra a Bíblia, em qualquer texto que você pega da Bíblia, você lê ali, não é? Tá vendo aí, irmãos? Esse texto, por mais que não esteja escrito, mas na verdade no fim, o ensino oculto, como se nós fôssemos de uma escola alegórica, né? Está falando sobre o fato de que nós somos predestinados. Então eu vejo a predestinação dos 10 mandamentos, eu vejo a predestinação na parábola do rico, eu vejo a predestinação quando Jesus ensinou ou abençoou as crianças, eu vejo a predestinação no chamado ou na ordem para pregar o evangelho. Não é isso que nós fazemos, irmãos. É loucura ficar pensando assim. Tá? Essas doutrinas foram dadas para consolo da igreja. Se elas não forem usadas para isso hoje, elas não têm nem razão de serem usadas. Ficar o tempo todo martelando debate, predestinação, livre-arbítrio, predestinação, eleição, isso não corresponde à fé reformada. Reformados não são assim. Tá bom? Então nós temos sim coerência e equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E ainda um detalhe para terminar, que está 18 minutos desse vídeo. Todo vídeo que eu estou fazendo agora é comprido, né? Perdoe. Existem nuances ainda que são debates no meio dos reformados. Tá? Então, a tradição reformada, por ter diferentes contextos de surgimento, por exemplo, a tradição que vem do continente, da onde eu faço parte, digamos assim, e da ilha, não é? Da Grã-Bretanha, digamos assim, que é a Escócia, Irlanda, Inglaterra principalmente, que é dos puritanos ou dos presbiterianos. Não é? Eles têm certos pontos, não é, que são diferentes de nós e são também reformados, não é? Porque aquilo que é essencial da fé reformada é preservado ali, então são reformados. Temos pensamentos diferentes, tá? Pensamentos diferentes. Só que dentro dessas duas tradições reformadas existem debates, nuances, não é, que estão dentro desse contexto reformado, que é a questão, por exemplo, de infralapsarianismo, supralapsarianismo. Há irmãos que com essa mentalidade de supralapsarianos, né? Ou seja, eles acabam entendendo nessa ideia de supralapsarianismo que Deus elegeu o homem, não é? Antes da queda, entendeu? Então, antes da queda, Deus já deixou tudo predestinado direitinho, todo mundo eleito, não é? E esses irmãos, eles são bem lógicos, eles usam muitos textos bíblicos. Então, se você vai seguir por textos bíblicos, não é? O que às vezes eu considero certo biblicismo, digamos assim, você vai chegar a essa conclusão.
né? Porque você tem muitos textos que são bem contundentes. Tem gente que quer fingir que Romanos 9 não existe, ou então quer reinterpretar Romanos 9 porque é pesado, então tem que... Não, eu sinto muito, pode doer no seu coração, mas tá lá, né? E tem os irmãos reformados também são infralapsarianos, ou seja, eles creem que na soberania de Deus, Deus escolheu soberanamente, antes da fundação do mundo, né? Mas ele faz isso, né, ao observar o homem depois da queda. Então, tudo isso é feito na eternidade, tá? Não é que Deus elegeu quando o homem caiu, não é? Isso manifesta no tempo, não, é na eternidade, certo? Então, Deus que é onisciente, presciente, digamos assim, vê o homem caindo e a partir da queda elege quem ele quis para a salvação, em Cristo. Esses são infralapsarianos. Nossos documentos são infralapsarianos, pra você ter uma ideia, né? Então aqui você não vai ver dupla predestinação, você não vai ver esse tipo de coisa aqui, tá? Não vai ver. Esses até são chamados por alguns de calvinistas radicais, né? Ou hipercalvinismo. Eu não estou nem aí para essas nomenclaturas. Eu não tenho nenhum problema com ninguém nesse sentido. Para mim é um debate entre irmãos reformados e para mim tem que ficar nesse campo mesmo, não é? Então quando eu vejo o Zequinha, arminiano, lá de fora, querer meter o bedelho num debate entre cristãos reformados, né? Eu não tenho como dar valor para isso, né? Para mim não tem sentido, tá bom? Então isso aqui é um debate nosso. Não é aquilo que tem a ver com a nossa posição contra os arminianos. É diferente, essas são coisas diferentes, beleza? Então, só para esclarecer alguma coisinha aqui, beleza? Desculpa pelo tamanho do vídeo. Valeu.